boa tarde. Então, nós nos encontrávamos em junho de 2021. Meu nome é Flávia Quadros, sou da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba, sou superintendente, sou dentista. E nós estávamos voltando no meio ainda da pandemia, julho de 21, pensando nos nossos pacientes crônicos. Como nós íamos atender? Nós tínhamos 9 UPAs que nós transformamos em leitos hospitalares e tínhamos unidades de saúde que transformamos em pronto atendimento. Então, nós perdemos a regionalização, os nossos pacientes crônicos ficaram, muitas vezes, com prescrição automática de receita, e também nós fazíamos o monitoramento por telefone desses pacientes, até julho de 21. Julho de 21, a gente precisava voltar, a gente precisava retomar, esses pacientes precisavam voltar para as unidades, a gente tinha que atendê-los. E aí nós começamos com esse modelo de um atendimento misto, por telemedicina, por telemonitoramento e por um acompanhamento com o grupo de 40 a 50 anos, que eram os diabéticos de 40 a 50 anos. Então, nós escolhemos esse grupo para iniciar, porque as nossas equipes também estavam muito angustiadas, porque era muita gente para atender. Por onde vamos começar? Então, nós escolhemos esse público para começar. Nós já tínhamos todo um desenho de acompanhamento dos crônicos desenhados, nossos protocolos, que já eram seguidos há muito tempo dentro da secretaria, que estipulava o acompanhamento, a periodicidade desse paciente diabético nas nossas unidades de saúde. Então, o baixo risco passaria semestralmente pelo médico, anualmente com a enfermagem, e semestralmente com o auxiliar de enfermagem técnico, o alto risco mensal e trimestralmente, mensal e semestralmente com o enfermeiro e trimestral. No todo, nós tínhamos 57 mil diabéticos cadastrados, mas nós optamos, como eu já falei, em iniciar, então, pelo subgrupo, que eram as pessoas de 40 a 50 anos que estavam com hemoglobina glicada maior ou igual a 9. Então, nós pegamos esse público para ir junto toda a atenção primária, voltando ao atendimento, para as equipes terem segurança, para que a população também tivesse segurança de ir retornando aos serviços de saúde de forma organizada. E nós conseguimos voltar o atendimento lá em julho, quando a gente começou. Então, era intensificar esse tratamento da diabetes, fortalecer o monitoramento dos diabéticos, instituir o processo educacional. A gente entendia que, se as equipes entendessem o modelo que a gente estava propondo para retomada, a gente poderia reproduzir esse modelo depois para qualquer público. Então, a gente pegou esse público e fomos todos juntos voltando ao atendimento. E também um autogerenciamento na execução do plano do cuidado do paciente. Então, dos 57 mil, nós pegamos os de 40 a 50, que eram 1.700 pessoas, então a gente começou a chamar, e a gente propôs um acompanhamento para esse público em 5 semanas. Então, ele era monitorado na unidade, porque, como ele era um diabético de alto risco, com a hemoglobina muito alterada, a gente acompanharia ele 5 semanas para propor uma mudança de hábito de vida e também para tocar ele e para a equipe também intensificar esse tratamento. Então, a gente colocou esse público, por ser um público economicamente ativo, que frequentam menos as unidades de saúde, então já é um público difícil de atrair para a unidade. Então, foi esse o nosso objetivo. E o tratamento era intensivo, então, 5 semanas, para a gente reduzir a severidade desse quadro e fazer uma abordagem mesmo de choque ali no tratamento desses diabéticos. Então, e a diabética iniciando precocemente, com pior controle metabólico, aumentando os riscos de complicação a curto e a longo prazo. Então, a gente sabia que a consequência da falta de cuidado para esse público poderia ser grave. Então, por isso foi a nossa escolha, Então, assim, o que nós fizemos? Nós desenhamos o que ia ser feito a cada semana e o que cada membro da equipe ia fazer. Então, iniciava fazendo a ligação. Então, foi muito interessante. Nós tínhamos os dados dos pacientes que tinham o exame alterado, e, às vezes, era exame de 1 ano, exame de 6 meses alterado. Nós ligávamos primeiro para ele e fazíamos contato dizendo: olha, nós temos um exame seu alterado, como que você está? Você voltou? Você está fazendo algum acompanhamento? Então, nesse momento, era tudo por telefone. E foi muito legal, porque muitas pessoas se sensibilizaram no sentido de: tem alguém cuidando de mim. Pessoas de 40 a 50 anos diziam: mas como vocês sabem? Como vocês estão me ligando?
E isso fez muita gente procurar a unidade. Né? A gente teve caso de caminhoneiro, que daí viajava e não chegava, e a gente foi acertando a agenda. Tinha trabalhador que a gente teve que adequar o horário. E teve gente que realmente, puxa, eu não sabia que eu era tão grave a ponto de vocês estarem me ligando. Então, a gente conseguiu sensibilizar bastante a população. Então, a gente identificou esses relatórios, implantou fluxos assistenciais, ampliou os acessos com a consulta remota e com esses atendimentos, ampliou as consultas compartilhadas entre o médico e os endocrinologistas, processos educacionais com a equipe. Então, a gente fez treinamento com as equipes, com os farmacêuticos, com os enfermeiros, com os médicos. Os médicos tinham medo de insulinizar o paciente, então a gente precisou falar, não, você precisa fazer isso, pode ir tranquilo, o endocrinologista deu a retaguarda, e a gente foi monitorando esses processos. Então, esse aqui é só um exemplo do fluxo, então, primeira semana, o que era feito, a segunda semana, a terceira, a quarta, a quinta semana, o que acontecia se o paciente controlasse, a meta não controlasse. Então, a gente foi desenhando tudo isso para a equipe poder seguir. Então, esse foi o documento que norteou bastante. Um segundo documento também foi a atribuição de cada profissional. Está bem pequenininho aqui, mas no final tem o link do nosso site que vocês podem acessar para estar vendo no detalhe o documento. Então, a gente foi dizendo o que o técnico de enfermagem precisa perguntar quando ele liga. Ou, né, o enfermeiro, o que o enfermeiro vai fazer quando esse paciente chegar. O que o médico vai fazer, o que o dentista vai fazer, o que o farmacêutico, o nutricionista. Porque cada semana, se o paciente não fosse evoluindo, a gente direcionava para a equipe multiprofissional. Se a gente avaliava e ele não estava controlando a sua glicemia, a gente passava daí para o Nutri. Se ele ainda não estava muito alto, voltava para o farmacêutico poder avaliar se ele estava realmente aplicando a insulina de forma adequada. Então, nós fomos fazendo uma gradação desses atendimentos e ampliando. Começava, né, com a equipe de enfermagem e com o médico, e caso a equipe não desse conta, a gente ia ampliando para a equipe multiprofissional. E, dessa forma, foi se escalonando todo o trabalho. Os resultados. Então, a gente viu que houve uma belíssima coordenação. Os farmacêuticos, a gente tem grupos de farmacêuticos que coordenam algumas unidades, então, 5, 6 unidades. Os farmacêuticos foram que estavam organizando esse processo. Houve uma maior eficiência da análise do controle glicêmico, intensificação da insulinoterapia pelos médicos, aproximação do médico com os endócrinos telereguladores. Houve uma gestão do caso complexo envolvendo outros profissionais, como nutricionistas, profissionais de educação física, e um empoderamento também dos próprios pacientes. Então, dos 1.781 pacientes, nós acompanhamos de julho a dezembro de 21, nós localizamos 97, 97% deles passaram por consulta médica, 63 passaram por consulta odontológica, 59 aderiram, né, a autoglicemia capilar em domicílio, então levaram, né, a fitinha, fizeram direitinho. 21% a gente conseguiu a redução, e já quando chegou em dezembro, a gente já tinha 322 novos para começar tudo de novo. Então, assim, a gente vê que, mesmo com todo esse trabalho, 21% parece um número pequeno, mas é bastante se a gente pensar no que a gente mudou na vida dessas pessoas. E é um trabalho que a gente agora faz com baixo risco, faz com hipertenso, faz com, né, os diabéticos de médio e baixo risco. A equipe entendeu. Cada segmento tem uma planilha daquela, um fluxograma para seguir, e a gente vai fazendo. Então, foi uma medida adotada no tempo da pandemia, do acesso difícil que as pessoas tiveram, a gente precisava facilitar acesso. A gente envolveu também responsabilidade da equipe distrital, da regional de saúde, que ajudava também nas ligações, a equipe da unidade, para tentar que todos estivessem juntos. Então, nosso site é saude.curitiba.pr.gov.br. Lá na aba Atenção Primária, existem todos esses fluxos desenhados, tá bom? Era isso. Obrigada.